Bom dia, meus alunos, tudo bem? Vamos iniciar agora um assunto novo, né? O assunto da prova de vocês, relacionado às reformas religiosas. Eu peço a vocês que vocês estudem, né? Vendo esse vídeo, vocês estudem um pouco pelo livro também, porque vai ser muito importante a complementação da leitura. Temos aí essa programação, reforma religiosa, atividade do livro e atividade do caderno, certo? Primeiro nós vamos iniciar com os assuntos de humanismo e renascimento que foram dados para o teste, né? E que vocês, eu tenho certeza, aprenderam, né? E vocês sabem que o humanismo foi um movimento intelectual, né? Que o pioneiro dessa introdução humanista foi Francisco Petrarca, foi ele que deu uma introdução, vendo os absurdos que a Igreja Católica vinha acumulando, né? Fazendo com que as pessoas pensassem de maneira diferentes, né? Que eles não tivessem o próprio pensamento, não tivesse a individualidade, não tivesse o agir. Então a igreja é que controlava toda a população da época, né? Com ele veio os avanços também do Renascimento, que foram fatores essenciais, né? Que marcaram o período grande das transformações culturais, científicas e econômicas da Europa entre o século XIV e o século XVI, certo? Bom, durante a Idade Média, a Igreja se tornou a instituição mais poderosa da Europa e do mundo, né? Durante a Idade Média, porque era a Igreja que fazia com que as pessoas agissem e pensassem de maneira que elas queriam. Tanto era que elas diziam, a Igreja Católica dizia, que Deus era o centro do mundo, né? Era o centro de tudo, né? E que isso foi desmistificado, né? Por alguns pensadores, né? Nas quais provaram que quem é o centro do mundo é o homem. Deus é um ser supremo, né? É um ser espiritual, né? Então, para representar a religião, a igreja sempre exerceu muito mais poder que os reis, né? Só que tem um porém, a igreja sempre sobreviveu das contribuições dos reis, dos nobres, da burguesia, sendo então o dinheiro, né, que era muito importante para eles, certo? E no meio de toda essa inovação, né, quando as pessoas começaram a abrir a mente em relação à Igreja Católica, então vieram algumas técnicas de inovação também por conta disso. Foi quando apareceram a substituição do pergaminho pelo papel. Pergaminho, vocês estão vendo aí, ó, essa folha aí. Esse pergaminho, ele era feito geralmente era feito de couro, de pele, né, de animal, de cordeiro, de ovelha, né, preparado para se escrever, os pergaminhos, né, só que ele foi substituído pelo papel. Veio também a prensa móvel. Essa prensa móvel era um dispositivo que aplicava pressão, né, em uma superfície com tinta, transferindo-a para uma superfície de impressão, geralmente em papel ou tecido. Isso foi no século XV, pelo então holandês Johannes Gutenberg, né? Ele foi que fez essa... Ele na realidade, ele não fez a máquina, ele aperfeiçoou, né? Essa máquina no século XV. Foi quando as notícias geradas em relação à Igreja Católica começaram então a se expandir por conta disso aí, porque até então quem tinha obras literárias, quem escrevia livros, teria que fazer outros tipos de livros, né, com o mesmo contexto, mas escrito novamente para serem distribuídos, né? Uma nota, por exemplo, eles teriam que fazer uma nota, né? E depois teriam que fazer várias notas para ser distribuídos. Quando Gutenberg, então, aperfeiçoou essa máquina,
de pressão. Então, isso já foi ultrapassado, né? Então, ao meio a essa inovação, em meio a essa descoberta da Igreja Católica, né, foi também descoberto a questão do papel, que saiu do pergaminho, né, o couro de animais para o papel, e as duplicações de livros, de notas, que saíram escritos, né, à mão, passaram a ser impressos com a máquina aperfeiçoada de Johannes Gutenberg no século XV. Bom, houve algumas influências da ideia humanista na fé cristã. Primeiro, as críticas da Igreja Católica, né? A Igreja Católica era muito criticada por conta de alguns acontecimentos que eram feitos lá, né? Algo que não poderiam acontecer, porque lá, se lá era a casa de Deus, né? As coisas deveriam ter sido de maneira mais humilde, né? Sem muita riqueza, sem quererem ultrapassar o limite da ostentação, da riqueza, né? E Erasmo de Roterdã, humanista holandês, o que foi que ele descobriu estando lá dentro? Porque ele era um monge. Ele descobriu que as pessoas estavam se enriquecendo às custas dos outros, né? A igreja, né? E outros pensadores também condenavam essa autoridade do clero sobre os monarcas, os reis, né? Os nobres, né? E também tinha os burgueses, que eram muito ricos. E aí vocês estão vendo a foto do humanista holandês Erasmo Rotterdam. Ele foi o pioneiro, então, das descobertas, né, de colocar em voz alta tudo o que estava acontecendo dentro da igreja, para que não viesse a acontecer, né? Mas veio também algumas influências das ideias humanistas. Os religiosos questionavam o enriquecimento da Igreja Católica. De onde vem esse enriquecimento? Porque até então ninguém sabia. Só quem sabia mesmo era o clero, era o Papa, era os bispos, os arcebispos, né? As pessoas de cargos grandes, altos, é que sabiam de onde é que vinham. Porque, de que maneira vinham? Né? Justamente vendendo, né, esses altos cargos para as famílias ricas, né, para os burgueses. Que altos cargos eram esses? Os bispos, os arcebispos, né, o Papa. Então eles vendiam, recebiam um dinheiro muito grande, né, uma contribuição muito grande, e a igreja foi se enriquecendo a partir daí. Essa prática chama-se simonia, né? A venda de altos cargos na Igreja Católica. E também tem a questão da indulgência. A indulgência era o quê? A pessoa que se achava, né? E tinham grandes pecados, né? Que viviam nas trevas. Então eles iam na igreja e pediam aos religiosos, né? Ao clero, pediam para serem perdoados. O clero então dizia que para eles serem perdoados, eles teriam que fazer uma contribuição. Eles faziam essa contribuição e, acreditem, era atestado essa contribuição, né? Eles botavam tipo um recibo, né? Eles faziam essa contribuição e faziam um recibo testando que foi feito essa libertação, né? Através das contribuições. Bom, teve alguns religiosos também que criticavam a própria igreja, porque esse Erasmo Rotterdam, ele era monge. Ele criticava, mas não era só ele que criticava. As pessoas que também viviam ali dentro, depois da saída dele, começaram a criticar também em relação a isso. Foi um fio, né, da meada. Ele puxou e aí o povo começou então a fazer a mesma coisa, a começarem a pensar o que é que estava acontecendo dentro da igreja e foram descobrindo essa questão da simonia, essa questão da indulgência, né? A questão de viverem no luxo, na ostentação, né? Que era muito dinheiro, a Igreja Católica tem muito dinheiro e até hoje, né? Então, princípios que não cristãos da Igreja Católica era justamente esse: a riqueza, luxo e ostentação, né? Bom, vocês estão vendo aí, ó, eu coloquei duas igrejas, né, para que vocês tenham assim uma noção
do que possam ser, né, igrejas luxuosas, riquíssimas. Em Salvador mesmo nós temos 365 igrejas católicas. Eu não fui em todas não, né? Mas já fui em algumas igrejas lá e as que eu fui, realmente igrejas muito ricas, né? Tem igreja lá até folheada a ouro, né? Muito ricas essas igrejas. E você vê as igrejas católicas do mundo todo como elas não são, né? Bom, gente, o nosso assunto por enquanto é esse. Vocês estudem, procurem estudar, tem atividade do livro, estou enviando também atividade para o caderno, certo? Vocês procurem estudar, porque na próxima aula o assunto vai ser relacionado também a essa reforma, mas vai ser a reforma protestante, viu? Um beijo, fique com Deus, tchau.